Olá, olá, olá! Fique muito à vontade, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao 18º episódio de Do Jeito que a Vida Vem. Esse podcast que simula como se você tivesse acabado de chegar na casa de um amigo, enquanto ele prepara algo delicioso para você. E você é recebida ali pela porta da cozinha, que a gente já é íntimo. Eu me chamo Norton, eu sou psicólogo, sou terapeuta individual e de casal. E estou aqui semanalmente para a gente saber como é que a vida veio para você essa semana e eu vou te contar como é que a vida tem vindo para mim nesses últimos tempos. Então, bora para mais um. Galera, 2 semanas sem episódio no ar, você percebeu? Às vezes não, né? E nessa correria aí louca da vida, às vezes a gente nem percebe o tempo passando. Acho que aconteceu muito comigo durante essas 2 semanas. E como a gente já tá aqui há um certo tempo, eu sinto de que seria importante vir aqui também para poder compartilhar contigo o que aconteceu, assim, nessas 2 semanas, nesse hiato, nessas 2 últimas segundas-feiras que eu não tava por aqui e como é que serão as próximas também, né? O que é que eu pretendo fazer agora, daqui em diante. Eu vou começar esse episódio dessa maneira, assim, meio sem roteiro, como quase sempre é, de coração aberto, com verdade, com o que eu tenho para trazer, com o que eu tenho para falar. E aqui a gente vai se construindo e se encontrando e percebendo de que tem dores que são muito nossas, né? Não é só minha, nem é só sua. E aconteceu o seguinte, assim, nesse mês de abril foi um mês mais atípico da minha vida e eu fui ficando muito ansioso. Foi um mês que eu percebi a ansiedade vindo de uma maneira mais intensa, assim, sendo uma visita constante, assim, uma angústia, uma visita muito mais constante, vindo nos meus dias, que há muito tempo ela não vinha e não acontecia dessa forma como ela aconteceu durante esses primeiros dias. E isso me desorganizou muito, assim. Me desorganizou num aspecto de qualidade de vida mesmo, assim, qualidade de saúde mental, qualidade de atividades. E aí eu percebo de que não dou conta de tudo, assim, eu consigo me apaziguar muito desse processo de não dar conta de fazer todas as coisas. E esse não dar conta de fazer tudo é muitas vezes porque a gente acaba colocando 1 milhão de atividades, sei lá, coloca num bloco de 3 horas, 30 atividades para fazer, e às vezes não dá conta de fazer 30, dá conta de fazer 15, mas fica faltando 15. Aí vem a angústia, porque não tá sendo tão produtivo, porque tem sempre alguém muito mais produtivo, tem sempre alguém que tem mais disposição, mais ânimo, mais energia do que eu. E aí a comparação sempre é uma cilada, e aí vem mais ansiedade também. Então, assim, foi esse bololô, sim. E aí eu tava entendendo quais eram os pratinhos que iam caindo, porque tem pratinhos que nessa tentativa de equilíbrio um vai levando o outro, né? De repente eles caem em sequência. E para que eles voltem a funcionar, eles também devem ser levantados em sequência, entende, né? Desse paralelo. E não é um processo, e pelo menos para você que talvez esteja também atravessando um transtorno de ansiedade, assim como eu também, vai percebendo de que à medida que vai acontecendo, não dá para se ter todo esse controle enquanto ele está acontecendo, mas é claro de que as ferramentas terapêuticas elas ajudam demais a gente a entender o ciclo da coisa se formando e se desfazendo e essa retomada também desse controle da situação, não do controle, né, mas o aprendizado da habilidade de lidar com essas situações enquanto elas estão acontecendo. E aí foi acontecendo comigo durante esse tempo, assim, de eu perceber que eu estava ficando muito mais ansioso, os primeiros sinais de ansiedade estão começando a afetar o meu sono, do meu sono afetando minha disposição, da minha disposição afetando minha alimentação, da minha alimentação afetando todo o resto. Então aí esse ciclo foi acontecendo. E aí eu, hoje, que estou gravando aqui esse episódio, né, e estão agora nessa segunda-feira, que é quando você vai estar assistindo, ou nessa semana que você vai estar assistindo, no momento que você está assistindo, é que eu dou conta de contar para você o que aconteceu e como eu fiz para restabelecer. Então, tem uma parte de que é importante que a gente consiga compreender, assim, acho que isso está lá, um pedacinho disso está lá no livro Hábitos Atômicos, que são os hábitos angulares, que são aqueles hábitos que quando a gente muda um, ele já muda o próximo, ele tem o poder de mudar outros seguintes. E aí o meu, especificamente, é o sono. Quando eu durmo bem, quando eu tenho uma boa noite de sono,
Isso faz com que eu consiga ter mais disposição para praticar atividade física, apesar de me cansar, mas ela não me desgasta ao ponto de eu não conseguir fazer tão bem as outras atividades. E aí a atividade física mais equilíbrio melhora muito a minha escolha alimentar, meu processo de compulsão alimentar também, ou de escolhas alimentares também. E isso ajuda na minha qualidade de vida e de energia. Então, comigo mesmo, começa a coisa muito pelo sono. E para ter uma boa noite de sono, o que eu faço é ter um controle de telas, de exposição a telas, especialmente atividades cognitivas ou estudo, e principalmente estudo, né, videoaula e tal, e até trabalhar até mais tarde, porque eu sei que isso prejudica o meu sono e a qualidade do meu sono também. E um que há muito tempo eu tinha deixado de fazer, mas meio que nesse mês de abril eu tenho voltei a fazer, que era usar o celular na cama. Então, assim, ficar assistindo TikTok, assistindo trends, assistindo coisas no Instagram, e na hora que eu tava indo dormir, o que fazia com que eu colocasse muito para longe a hora que eu ia de fato começar a dormir, fazendo com que eu não conseguisse dormir horas suficientes, né? Porque o dia seguinte precisaria começar com algumas atividades que já estavam marcadas naquela hora. E aí ou eu não ia, ou eu descansava, dormia e não dormia tão bem, e ficava meio ocupado. Essa coisa que você já deve estar acostumado a fazer, né? Então a primeira coisa que eu precisava entender era: não dá mais para usar o celular na cama. Não dá mais para usar o celular na cama. Então, se você tá com um hábito ruim do seu sono, não tá se descansando bem, talvez a gente pode começar a observar esse hábito inicialmente. Se você tá levando o seu celular para a cama, seu celular para dormir com você, isso faz com que você acabe deixando a sua hora de dormir muito mais distante. A gente tem um tempinho ali para poder começar a dormir, né? Sei lá, nos seus primeiros 5, 15 minutos, geralmente depois que você dorme, já é considerado normal que você fique sem dormir até que você comece a adormecer entre esses 15 e 30 minutos, tá ok, ainda não é considerado insônia. Mas você, com o celular, você acaba tendo um efeito, uma outra experiência que é a procrastinação para dormir. Você acaba procrastinando o início do sono, né? Resistindo ao horário de sono. E isso faz muito sentido porque durante o dia, às vezes a gente não consegue ter muitas atividades de lazer, não consegue ter muitas atividades de diversão, de prazer, e acaba colocando isso para a noite. E existe uma diferença bem significativa, assim. Se você, assim como eu, foi uma criança lá nos anos 2010 e tal, você pode até lembrar de que à noite tinha muita coisa para fazer. Né? À noite, às vezes, era o dia que era a hora que ia brincar na rua, era a hora que ia passear numa praça, era a hora que ia fazer alguma atividade da noite. Parecia que a noite era mais longa. E quando você vai ver agora, a sensação de noite curta ela ficou muito mais presente. E aí eu fui observar o que estava acontecendo com essa noite curta, fazendo com que eu tentasse viver o prazer dessa noite o mais extensamente possível. E às vezes o prazer estava em estar assistindo uma tela, em estar observando a vida através de uma tela, a vida dos outros, a vida fantasiada dos outros, a vida inventada dos outros em uma tela, prejudicando o meu sono, o início do meu sono e a qualidade do meu sono também. E isso levava a um outro hábito ruim também, que é acordar, já que eu fui dormir com o celular muito próximo a mim, acordar e automaticamente já pegar o celular e já ver uma determinada notificação, e já ficar curioso, e já querer entrar no Instagram, e aí ver o que está acontecendo. Então já prejudicando até o início do meu dia, o início do meu despertar. E isso prejudicaria também a sequência, né? O restante do dia. Então esse foi o primeiro hábito que me ajudou a me restabelecer, que era não levar mais o celular para o quarto. Começava daí. Por quê? Testar esse autocontrole, por exemplo, deixar o celular ao meu lado e ficar brigando para não usar, para não usar, para não usar, a depender do dia eu não teria força suficiente para resistir a isso. E eu, de fato, ia acabar utilizando com aquela ideia assim: é só mais 5 minutinhos, eu só vou ver esse vídeo, daqui a pouco eu guardo. E um vídeo puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro, e quando você vê, vai tendo aquela sensação de perda de controle, que é muito comum em vícios, né? E a gente não pode negar, assim, eu não posso dizer pra você, assim, não seria muito honesto com você se eu dissesse de que eu tenho uma ótima relação com o meu celular. Não, assim, tô querendo melhorar ainda mais e melhorar essa distância,
melhorar o momento de ficar distante dele, porque quase sempre ele está na minha mão, quase sempre eu estou conectado, quase sempre eu vou respondendo, e isso vai aumentando os traços de ansiedade, né? Porque a exposição a redes sociais nos deixa mais ansiosos também. Então, ter essa consciência para ir freando e entendendo quais são os hábitos que eu preciso mudar logo. Comece mudando por onde? E aí, esse é um deles. Chegar a uma determinada hora da noite, que no meu caso, né, por volta ali das 9, que eu já devo desligar o celular. E aí, se você não pode dormir com o celular desligado, por exemplo, né, para alguma coisa, para uma situação, já deixar o celular em um outro cômodo, guardadinho, para você se preparar para dormir com uma outra atividade. E uma das minhas atividades preferidas, assim, de ritual para dormir, além do banho, escovação dentária e tal, é chá. Eu gosto muito de tomar chá à noite, especialmente um chazinho para poder dormir, assim, aquela aguinha quente, saborizada. Já é um indutor de sono maravilhoso. Já começa a lembrar, meu olho já começa a ficar mais pesado. E eu gosto de ler alguma leitura, geralmente romance. Romance é o que eu gosto de ler no momento de dormir. Por que romance? Porque, sei lá, se eu esquecer alguma informação, se eu me perder numa página, se eu estiver meio dormindo, assim, não é tão significativo, né? Que eu aprenda e que eu apreenda todas as informações. Tipo, romance é o que funciona pra mim. Na hora de dormir, às vezes eu leio 5, 10 páginas, por aí, no máximo 10. Aí eu já tô dormindo. E aí eu já embalo nesse sono ali, mais ou menos 9, 9 e meia no máximo, 10 horas, pra acordar mais revigorado. E às vezes aquela preguicinha da cama, eu já mudo, não sei se acontece contigo também, né? De ter uma certa preguicinha para levantar. Então, o meu hábito que eu gosto de ter e faz muita diferença no começo do meu dia, mas antes eu queria saber de você, assim, você é o time que na hora que acorda, que sai direto da cama, tocou o alarme, você já pula da cama, você já vai começar suas atividades, o dia já começou para você, ou você é do time que vai soneca, vai enrolando mais um pouquinho, vai tentando dormir mais 5, mais 10 minutos, mais 20, e aí depois começa o dia. Eu sou esse segundo time. Hoje já tenho bem menos tempo, já fico bem menos tempo deitado. Por quê? Porque esse hábito que eu estou construindo faz uma diferença significativa, que é o alarme toca e aí o meu passo seguinte é me sentar na cama, ainda encostado, mas assim, sentar na cama, porque isso me ajuda a despertar para que depois eu possa ficar de pé, levantar e começar as atividades que eu preciso fazer. Então, esse momento de ficar sentado me ajuda opa, acordei, vamos lá com calma, vamos fazer as coisas. E antes, esse tempo era tomado para começar a acessar uma tela e já ser bombardeado ali daquele conteúdo ultra processado, que não me fazia bem. Então eu já fico sentado, respirando, meditando, às vezes agradecendo, fazendo alguma revisão da minha vida, alguma coisa, né? Alguma conexão mais íntima de fé também, para depois eu ir levantar e começar as atividades de me arrumar, e eu, depende do dia, né? Me arrumar para uma determinada atividade física, para uma outra atividade física, para o dia ir começando e ganhando forma para que eu pudesse agora, inclusive, desempenhar as outras atividades que eu também preciso. Então, esses hábitos, eles já me ajudam muito. O hábito de não usar o celular no quarto, não levar para a cama, já deixar ele em um lugar específico, que aqui nesse escritório geralmente eu deixo. Ir para o quarto com o chá, com o livro. Já sei onde é que eu vou deixar cada uma dessas coisas. Depois, quando eu acordo, ficar sentado, levantar, já colocar minha roupa da atividade física, porque aí eu já começo a organizar o dia. E aí isso já vai montando uma sequência de que ela me ajuda a entender o meu controle, a lidar com o momento, com a experiência de ansiedade. Porque essas são ferramentas que funcionam para mim, pode ser que elas funcionem para você também, porque elas costumam funcionar em outras pessoas de que eu também estou em atendimento. A música ela faz muito parte do meu dia a dia, da minha jornada, do meu momento, né? Então, assim, eu quase sempre, em algum momento, eu tô escutando música, assim, fazendo atividade física, em casa, limpando, assim, em algum momento que eu tô querendo relaxar mais. Além de ouvir, eu gosto muito de cantar também, naquele momento. E a música, ela também me dá esse ânimo, ela me dá ideias. E a Aline, que é uma das artistas que eu mais gosto de acompanhar a carreira já há muitos anos, e inclusive este ano, né?
em Aracaju ela veio com a turnê Caju e foi assim incrível por mim. Eu precisaria daquele um show pelo menos uma vez por mês para a vida fazer algum sentido de novo. E aí eu fui para esse show e tem um trecho do Take Your Time and Relax, que é a última música do álbum, Caju. E aí tem um trecho que na hora que eu tava reouvindo, sei lá, pela milésima vez dessa música, me fez um todo outro sentido, que é quando ela diz: primeiro eu aprendi a andar depois de ficar de pé. Então eu fui percebendo de que minha rotina começou a se desorganizar nesse abril, e aí eu fui percebendo que a coisa estava ali acontecendo e me fazendo promessas e descumprindo minhas promessas, até que eu entendi que eu precisava primeiro ficar de pé, para depois começar a andar, que é exatamente o que ela diz na música, né? Às vezes a gente tem uma necessidade, nutre uma necessidade muito grande, já sai correndo depois de ter acabado de cair. E para quem lida, né, para quem vive em si esse momento de ansiedade, sabe de que uma crise de ansiedade derruba, a gente cai. Só que depois que a gente cai, a gente não levanta para correr de novo, né? A gente precisa aprender a ficar de pé. Então, aprender a ficar de pé é entendendo quais são as melhores coisas que você pode fazer para te deixar no seu melhor estado de ânimo possível. Quais são as primeiras coisas que você faz que demonstram esse cuidado, essa compreensão, essa autorresponsabilidade e essa autocompaixão ali andando juntinhas. Nesse episódio, eu tive a oportunidade de poder compartilhar contigo o que me fez ficar de pé de novo, para agora poder andar, para agora poder pensar em outros projetos, para agora poder voltar a sentir toda a alegria que eu costumo ter na maioria dos meus dias, né? Que é a alegria de estar vivo, de estar potente, de estar com energia, de estar com criatividade. E eu senti de que nesse momento, nessas semanas, eu ainda estava meio aéreo com tudo isso acontecendo para administrar. E aí eu quis trazer isso para você também agora nesse vídeo, nesse áudio, para você que está me ouvindo, por conta até de uma outra quebra, da quebra de ter essa certa noção, e a sociedade ela acaba construindo muito esse papel, de que psicólogos não sofrem com ansiedade, ou com depressão, ou com algum outro tipo de transtorno emocional, transtorno mental, porque parece que nós somos seres blindados disso. O que é uma grande mentira, o que é uma grande ilusão. E aí, por muito disso, assim, não sei se você é psicólogo ou psicóloga ou não, mas recentemente a psicologia também teve a perda muito significativa de uma pessoa muito querida por milhares de pessoas, milhares de alunos. E isso foi um choque para mim também, porque eu não imaginava o que aconteceria naquele corpo pele adentro, que levou a uma conclusão trágica, né, no final da sua vida. E isso veio um choque, porque esse choque, né, psicólogos podem sofrer de algumas doenças mentais, de alguns acontecimentos trágicos também. E aí eu precisava também sentir de que seria mais benéfico para mim e para quem estiver me ouvindo, entender de que no fim das contas somos todos gente com nossas vulnerabilidades, com nossos medos, com nossos receios, com nossas angústias, mas na tentativa de buscar outros profissionais, de estar em contato com outras pessoas, de acessar ferramentas que venham a nos restabelecer em um fluxo de vida que faça sentido continuar vivo, que a gente continue desejando, desejosas, entendendo de que a gente pode tentar mais uma vez, que a gente pode fazer ajustes, que muitas vezes a gente vai precisar ouvir a nossa história diante de uma outra pessoa, né? Porque enquanto eu conto a minha vida para outra pessoa, eu também estou ouvindo. Permitir que a minha vida seja ouvida por outro ouvido tecnicamente orientado, que faça perguntas eficientes. Por isso que essa ideia da psicologia e do psicólogo não é necessariamente a profissão que melhor ouve. Porque tem muitas profissões muito boas de ouvir, né? Tem muitas pessoas que ouvem muito bem. Mas especialmente o psicólogo, o psicoterapeuta deve ser a pessoa que tem as melhores perguntas. Sabe aquele momento de que você é perguntado por alguma coisa, às vezes você não tem aquela resposta naquela hora, mas que aquela pergunta fica. E aí você se dedica a pensar em uma resposta, a elaborar alguma situação, a entender melhor sobre o seu funcionamento e aí sim atribuir consciência para essa mudança. Então, como eu acompanho muitas pessoas que trazem como esse problema de ansiedade, eu resolvi trazer também como era que eu vivenciava aqui comigo, como é que era a minha experiência. Espero que ela possa ter feito sentido para você, que ela possa ter te ajudado, que você pegou
aí alguma dessas orientações que funcionam comigo, que funcionam com outras pessoas, que venham funcionar com você, mas elas não venham substituir um acompanhamento terapêutico, né? Porque é exatamente o ponto de poder tratar e resolver muito mais a causa do que só lidar com o sintoma propriamente dito. E se você sente que você precisa desse cuidado mais próximo, né, da sua vida, da sua jornada, para entender de situações que são suas, na descrição desse vídeo tá o link para você entrar em contato comigo e agendar sua primeira sessão. Se esse episódio fez sentido para você, considere se inscrever. Tem muita gente que está aqui no YouTube assistindo o vídeo e não se inscreveram. Vai lá, só clica no botão, não vai doer, eu juro que não tira o pedaço. Se você está me ouvindo pelo Spotify, considere aí avaliar esse programa com 5 estrelas. Ajuda a gente a chegar em outros lugares, né? Me ajuda a chegar em outros lugares também. Muito obrigado pela sua companhia em mais essa semana. Tô voltando, tô de volta. Hoje já é o 18º episódio. Daqui a pouco também já chegará o 19º. E a gente vai vivendo e vai vendo como é que a vida vem. A vida chega de um jeito a cada semana. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E eu fico aqui com essa gostosa sensação de ter mais um episódio no ar. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem. Beijo! Tchau!